Mas algumas coisas que acontecem hoje são reflexo do que aconteceu com a educação há 30, 40 anos Sem atrás, dúvida, sem dúvida. né? Porque ó, fala assim, o povo não tem educação. A gente sabe que não tem. Eu sempre uso o exemplo da sorveteria, né? Você vai na sorveteria, tem lá um painel com 30 sabores. Aí a pessoa pergunta para atendente, tem sorvete do quê? É bem por aí. Então, a falta de incentivo à educação e à corrupção, porque você pega a maioria dos secretários de educação são adeptos do entretenimento, eles tratam a educação como entretenimento, que são duas coisas diferentes. Mesmo os secretários de cultura. Porque você pensa, um secretário de cultura, principalmente de cidade pequena, leva shows que custam uma fortuna e não tem ferramentas culturais para que a população possa ter acesso, né? Então é isso. Isso atrapalha muito. É uma falsa democracia mesmo. E tem uma outra questão, né? Quanto menos cultura você der para a população, mais facilmente ela é dominada. Sim. Massa de manobra. Massa de manobra. Então, assim, você vê hoje. Hoje quem tem filho não é uma pessoa, é o Estado. É. Com 3 anos, desculpa, com 3 dias, tem 3 dias, tem criança que já está em creche pública. Sim. Aí você recebe a mãe paulistana, você se inscreve no Bolsa Família, ok? O filho vai crescer, você vai para uma escola pública. Na minha época, eles tinham que levar merenda, não tinha merenda. Você tem 5 refeições por dia numa escola que a criança fica o dia inteiro, com uniforme, com material, aquele blá, 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 blá. Quem está criando essa criança, desculpa, não é o pai e a mãe, é o Estado. Sim. É evidente que o pai e a mãe têm que trabalhar, é evidente que o pai e a mãe precisam, mas eles têm o papel, não foi o Estado que teve filho. Sim. Então, quando você... E aí você não pode mexer com o filho. Porque qualquer coisa que uma professora... E eu tenho informações, eu dei aula há muitos anos. Hoje não daria. Porque eu conheço professoras que estão sendo agredidas. A gente vê muito disso. E quando você fala agredir, não é só fisicamente. Não, é moralmente. É moralmente, exatamente isso. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão fazendo o seu papel na formação dos filhos. Que é impor o limite. Você entender que a primeira coisa que é uma bobagem, a escola é a segunda casa. Não é. Na sua casa você faz o que você quiser. Se seu pai e sua mãe deixarem. A escola é um ambiente social onde você vive com pessoas que não são da sua família e esse ambiente tem que ter regras. Sim. A necessidade de você criar regras para que a criança se torne um adolescente e depois um profissional que entenda que existe regra e que não seja tudo vitimismo. Estimular um convívio saudável. Porque senão você vai cair numa questão de vitimismo. Sim. Tá? Quer dizer, eu acho que o vitimismo é o pior dos sintomas do incompetente. Na verdade é a bandeira que ele usa para disfarçar a incompetência. Porque o que acontece, seguindo essa linha para você dar sequência, é muito interessante isso, porque a gente sabe que muitas crianças hoje, de fato, vamos falar da criança, muitas crianças hoje encontram realmente na escola suporte para alimentação, né? Sem dúvida. E a gente sabe que na pandemia se revelou que tinha criança que, infelizmente, em casa não tinha comida. Só que olhar só com os olhos do coração, a gente vê isso. Mas a merenda, talvez, se não for a primeira, está entre as 3 maiores fábricas de corrupção que existe no poder público. A merenda tem esse poder de legitimar a corrupção, porque é onde se faz muita jogada. Claro. Né? Eu me lembro de um caso, já de uns anos, em Jaguariúna. Do lado de São Paulo. Do lado de São Paulo, que 1 quilo de frango estava sendo vendido a R$ 50, comprado pela prefeitura a R$ 50. Quando a lei do comércio é que se você comprar muito, você paga menos. Paga menos. Então, isso realmente é ruim. Em relação à educação, é muito comum você ver um pai reclamar na escola, né? A professora, não sei o quê, que educação que meu filho vai ter, e eu concordo plenamente. A escola, ela é para compartilhamento de conhecimento. Exato. Né? Estímulo à busca pela cultura. Agora, uma palavrinha que é fundamental para a educação nos moldes que nós conhecemos, que é a disciplina, isso é em casa. Quando um filho olha para o pai e fala, dá licença, e não é corrigido, ele está dando ali um gatilhozinho para que o filho se torne um marginal. Esse foi mais um corte de um episódio de Fox 23 Coragem. Para acompanhar esse episódio inteiro, basta acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Curta, estamos no Spotify, estamos na Prime, em todas as outras plataformas, mas aqui no YouTube você tem gratuitamente o nosso conteúdo.